sobre o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 6. João 6. Estamos encerrando o capítulo 6, tá bom? E o versículo 20 diz assim, o versículo 70 diz assim, Jesus lhes respondeu, por acaso não fui eu que vos escolhi os 12? Porém, um de vós é um diabo. Foi bom Jesus ter falado isso para depois a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. E ele dizia isto de Judas Iscariotes, porque ele o entregaria, o qual era um dos 12. Tá? Então, um de vocês é o diabo. Então, vamos analisar um pouquinho toda essa palavra. Primeiro, Jesus explica, né? Jesus está interessado em ser o mestre, em estar orientando, né, aquele grupo. Segundo, ele fala, eu escolhi pessoalmente vocês. Isso quer dizer que Deus é onisciente e tem propósitos, né, propósito naquilo que ele faz. Deus não faz por fazer, ele faz porque tem algo em mente. Ele tem um propósito, e o propósito de Deus é a graça. O que é a graça? É o plano para salvar o maior número possível de pessoas. Deus só faz alguma coisa, só agiu e age em alguma coisa naquilo que facilite a salvação do maior número possível de pessoas, atendendo então à graça, ao plano de salvação. Entende? Então ele trabalha nesse sentido. Eu posso sofrer, né? O que for dentro da graça para que eu seja protegido e seja abençoado, ele vai fazer. O que estiver fora do plano da graça, ele não faz. Ele não faz. Por que não faz? Porque eu sou importante para ele. Ele me ama. Ele quer o melhor para mim. Ele quer a minha felicidade. Mas, mais do que isto, ele quer a salvação de muita gente. Deus se agrada com a morte de Jesus na cruz? Deus se agradou, né, com aquele sofrimento? Deus agradou com tudo que Jesus passou? Não. Claro que não. Mas dentro do plano da graça, mesmo Deus não gostando de tudo aquilo, para a graça, aquilo era importante que fosse daquele jeito. Ponto final. Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, mas seja feito o que a graça determinou, planejou. Entende? Então não sou eu diferente, não. Com Jesus foi assim. Comigo vai ser assim. Com qualquer pessoa vai ser assim. Então, ele vai agir comigo, me protegendo, me amando, criando situações favoráveis a mim, naquilo que facilite a graça para salvar o maior número possível de pessoas. Aquilo que prejudica a graça, ele não faz. Você pode fazer 200 anos de jejum e oração, participar de 70 e tantos cultos, pode fazer o que você quiser, ele não faz, porque está fora do plano da graça. Entende? Ele ama você, ele quer o melhor para você. Se ele pudesse, ele faria tudo que seu coração, ou pelo menos muito do que seu coração quer. Mas ele não faz, porque você é importante, mas mais importante é salvar o maior número possível de pessoas. Você já está salvo. Entende? Você já está salvo. Agora é salvar os demais. Tá bom? Aqui tem assim, eu escolhi pessoalmente vocês. Inclusive, quem vai me trair foi escolhido por Jesus. Mas por que ele escolheu? Escolheu porque para atender a graça, né? Isso quer dizer que ele não amava Judas? Não, amava. Ele amava Judas. Entendeu? Amava Judas. Judas foi importante dentro do projeto de Deus, tá? Mas ele sabia que Judas faria aquilo. Tem vários argumentos por que Judas fez aquilo. Claro que a gente, né, e os escritores bíblicos caem em cima, chamando de o que for, né? Mas
Há quem creia, por exemplo, que Judas, sendo Iscariotes, ele era um zelotes, um zelota, né? E o que ele fez foi justamente para provocar Jesus a assumir a sua posição de filho do homem, aquele poderoso enviado de Deus para salvar Israel dos seus inimigos, tá? Deus nunca vai salvar Israel dos seus inimigos, porque Israel é o povo que mais procura inimigos. Se você é inimigo hoje e deixar de ser, amanhã ele já procura outros inimigos. É um povo que ama inimigos. Aliás, eles existem como existem porque eles alimentam essa ideia de inimigos, tá? Então, eles são muito unidos e a maneira que é usado, o argumento que é usado para essa união é o tanto de inimigos que eles acreditam ter. E quando não tem, eles provocam, né? Eles criam situações, eles precisam ter inimigos para poder se manterem unidos e ter toda essa ideia de povo unido. Isso quer dizer que eles são piores do que nós? Não, quer dizer que eles são iguais a nós. Se nós também tivéssemos lideranças que desenvolvessem esse tipo de coisa, aliás, nós temos tido liderança aí que faz questão de ficar inventando inimigos, né, para poder se manter. Quanto mais um grupo diz que tem inimigo, mais ele se fortalece, porque as pessoas se juntam mais para combater a tais inimigos, né? Então, isso é uma coisa perigosa que ocorre muito. Agora, um diabo entre vós. Vamos analisar sobre isso. Não o diabo no sentido hebraico. O diabo no sentido hebraico, naquela época, era aquela coisa demoníaca, né? Era a possessão, o diabo entrava na pessoa e tal. Mas quando ele fala que menino, que Judas, como também falou em relação a Pedro, tá? Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Então, era um diabo no sentido grego. O sentido grego quer dizer uma doença ou uma inclinação para o mal. Tá? Era uma inclinação que a pessoa tinha para uma coisa maléfica. Era uma inclinação. Não era a pessoa, não era o domínio de uma entidade sobre uma pessoa, mas é essa inclinação para o mal. Para trás de mim, Satanás, que ele falou para Pedro, é nesse sentido. Pedro não era Satanás. Pedro não estava sob o domínio de Satanás, mas Pedro estava nessa inclinação para o mal, né? Tentar Jesus. Então, isso era uma inclinação para o mal. Mesma coisa, Judas. Judas não era Satanás, não era diabo. Judas não estava sob o domínio do diabo. No máximo, ele estava sob o domínio do pecado, mas não do diabo, né? E como nós cremos que, né, no diabo, senão ele teria sido possesso muitas vezes ali e tal, seria aquela coisa toda. Mas é no sentido grego, tá? É importante a gente fazer essa diferença.